chato com as mãos. É que a minha voz está ruim mesmo. Maravilha. Quantos acharam de um amém? Diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Antes de você tomar assento, eu quero que você pegue na mão do seu irmão e nós vamos orar nessa noite para que o Senhor fale conosco neste lugar, e com certeza Deus vai falar de uma maneira muito especial. Senhor meu Deus e nosso Pai, na Tua presença nós nos colocamos nessa noite e pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu venhas falar conosco de uma maneira muito especial, e que o Teu Espírito Santo venha achar guarida nos corações aqui, Pai, e que jovens, irmãos e irmãs possam sair daqui alegres, Senhor, por ouvir a Tua palavra, a palavra que enche os nossos corações, a palavra que penetra, Senhor, os nossos corações e nos traz paz, nos traz alegria e nos traz esperança, Senhor. Que Tu possas abençoar a vida de cada um, Senhor, que adentrou neste lugar, e que a Tua palavra, Senhor, seja manifestada. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Tome assento, glorificando o nome do Senhor, meus queridos. Nós já ouvimos aqui bastante coisas referente à amizade, referente ao quão importante é ter amigos, e com certeza o Espírito Santo de Deus vai nos encaminhar para este caminho e Ele vai falar conosco. Eu quero começar dizendo aqui para todos os irmãos essa noite que Deus, Ele não gosta de solidão. Deus é um ser, é uma pessoa, se nós podemos dizer assim, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Deus é alguém que não gosta de solidão. Deus, Ele criou, se nós observarmos no livro de Ezequiel, um anjo por nome de Lúcifer. E Lúcifer tinha algumas qualidades que diferenciavam dos outros anjos. Lúcifer era maestro no céu, era músico. Por quê? Ezequiel deixa claro, meus queridos irmãos, que a essência dele, ele era tocador de tambor, usava o alaúde, que eram instrumentos musicais. E se nós estudarmos, nós veremos que Lúcifer, Satanás, a essência dele era a própria música, e era diferente de todos os anjos, porque quando ele cantava, ele enchia o céu de glória, de alegria. Mas o mais interessante é que Lúcifer, ele preparou um coral no céu, ele fez um coral, um grande coral. Mas Lúcifer, diz a Bíblia Sagrada, que ele desobedeceu a Deus, quis ser maior do que Deus. E quando aquele que quer ser maior do que Deus almeja por isso, a resposta, a única saída para ele é a queda. Toda a pessoa que se rebela contra Deus, todo ser que se rebela contra Deus, o fim dele é a queda. Satanás é lançado do céu para a terra com a terça parte dos anjos, diz a Bíblia Sagrada. A terça parte, se nós estudarmos, nós veremos que eram esses anjos que faziam parte do coral que Lúcifer havia criado no céu. Esses anjos faziam parte deste coral. E se nós estudarmos ainda mais, meus queridos, vamos ver que Lúcifer caiu na terra, mas trouxe com ele a terça parte dos anjos. Agora pense comigo, o céu era cheio de alegria por causa da música. A música que era entoada através de Lúcifer e dos seus anjos. O céu, meus queridos irmãos, eu imagino, a Bíblia Sagrada não diz, mas eu imagino que ele passou por algum tempo de silêncio, porque não havia música no céu. Quem sabe Deus pensou no que fazer para que essa música voltasse a acontecer. Eu imagino e posso conjecturar que Deus abre um sorriso no céu e Ele começa a imaginar, Ele diz: eu vou criar alguém muito melhor do que você. Ele pega o barro lá da terra e cria eu e você, porque a essência nossa é adorar a Deus. A essência nossa é glorificar o nome de Deus. Sabe por que Satanás odeia aqueles que tocam, aqueles que louvam ao Senhor? Porque ele era músico, foi destituído
lugar que ele estava. E Deus criou eu e você no lugar dele para adorar a Deus. É por isso que Satanás não gosta de mim e de você. É por isso que às vezes ele tenta entristecer a sua vida, tenta acabar com você. Mas a mão do Senhor está estendida sobre nós, e nenhuma ferramenta preparada contra as nossas vidas pode prosperar em nome de Jesus. Satanás nos odeia, irmãos, porque nós fomos criados no lugar dele para adorar a Deus. Dentro de nós há uma coisa que faz nos tender à música. Se nós observarmos as crianças, meus queridos irmãos, é interessante. Se começa a tocar um hino mais agitadinho, elas começam. Daqui a pouco elas estão pulando, porque está dentro delas a música. Está dentro do homem e da mulher a adoração a Deus, a música. Porque Deus nos criou no lugar daquele que era para ser músico. E você está aqui para adorar a Deus e glorificar o nome dele. Deus é um Deus que não gosta de solidão. Por isso que ele nos criou, para que nós fôssemos a imagem e semelhança dele, para adorarmos a Deus. E por ele gostar de adoração e de música, ele chama da tribo de Levi, os levitas, para que os levitas pudessem adorar o Senhor. E houveram muitos reis em Israel. O rei Davi foi um rei mais atuante e interessante que está na Bíblia Sagrada. Mas além de rei, ele foi o maior músico que a Bíblia Sagrada já registrou. Davi era músico. Quando tocava a sua harpa, os inimigos, o inimigo que estava em Saul, o espírito mau que estava em Saul, tinha que sair. Porque a essência de Davi era ser músico. Ele gostava de adorar o Senhor. Ele gostava de exaltar o Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas além de Davi, houve outro músico muito interessante. O segundo maior músico da história foi Asaf. Asaf escreveu aproximadamente de 10 a 13 salmos. E os salmos mais interessantes que eu acho é os salmos de número 73. E eu já vou explicar o porquê, meus queridos. Asaf era um músico interessante. Ele, assim como Davi, gostava de tocar aduf, harpa, vários instrumentos. E Asaf formou um grande coral em Israel, nos tempos de Davi, e depois, posteriormente, no tempo de Salomão. Asaf estava no meio daquelas pessoas e dos sacerdotes que trouxeram a arca de Obed-Edom para Jerusalém. Davi dançou e cantou ao lado da arca, e Asaf estava tocando seu instrumento ali. Ou seja, Asaf conhecia e via a presença de Deus se manifestar no meio do povo. Asaf estava em outras formas e via, apesar de ele ser um levita, e além de ser um levita, ele era sacerdote, porque era da tribo de Levi. E o sacerdote entrava no Santo dos Santos e via a presença de Deus se manifestar. Mas Deus levanta um rei com o nome de Salomão, descendente de Davi. E Deus outorga a Salomão construir um templo, construir uma casa para adorar a Deus. E Salomão começa a construir aquela casa, aquele templo. Segundo a Bíblia Sagrada, era um templo lindo e maravilhoso, meus queridos irmãos. E no dia da inauguração, lá estava Asaf, com todo o coral preparado para cantar. Asaf estava lá, ele regendo aquele coral. E quando ele se levanta, e levanta o coral junto e diz: vamos cantar e adorar a Deus, para começar a inauguração do templo que Salomão construiu. Diz a Bíblia Sagrada, e a história nos conta, que quando Asaf se levantou, e o coral se levantou para adorar, uma nuvem desceu sobre aquele templo, e a glória do Senhor tomou aquele lugar, porque o louvor de Asaf, a adoração de Asaf, chegava até o céu, chegava até o Senhor Deus, e a glória descia sobre a casa de Deus, a glória descia sobre o templo de Israel. Foi naquele momento. Porém, meus queridos, Asaf era servo do Senhor. Asaf era músico, era sacerdote. Mas todas as vezes que ele voltava para casa, uma casa velha, a história conta,
A sua mulher era enferma, os seus filhos adoentados. Ele cantava lá no templo e adorava a Deus, mas todas as vezes que voltava para casa, era a mesma coisa. Uma casa velha que tinha sido do seu avô, do seu pai, do seu bisavô e do seu tátara e tantos outros. Era uma casa velha. A sua mulher enferma, os seus filhos adoentados. Todas as vezes que Asaf ia para o templo, ia sozinho. A família não podia acompanhá-lo porque estava adoentado. E Asaf escreve o Salmo de número 73, e versículo 2 ele diz: os meus pés quase se desviaram, e os meus passos quase se escorregaram. Agora eu me pergunto, por que Asaf escreveu isso? Sabe por quê, irmão Juliano? Porque ele estava todo dia no templo cantando, fazendo a obra do Senhor, adorando ao Senhor. E quando voltava para a casa dele, tudo era a mesma coisa. Ele não via mudança na vida dele. Ele não via nada acontecer na casa dele. E ele lá no templo adorando, engrandecendo o nome do Senhor. E ele olhava para os ímpios, aqueles que não conheciam a Deus, e viam os ímpios prosperarem, viam os ímpios crescerem e ele nada. Uma casa velha, a mulher enferma, os filhos adoentados. Pense você, jovem. Você que trabalha na casa do Senhor, faz alguma coisa do Senhor. Às vezes é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Às vezes eu prego, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, e eu precisando de vitória. Asaf estava lá adorando o nome do Senhor, e a casa dele estava do mesmo jeito, não mudava. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu faço tanto para ti, Senhor. Eu trabalho para ti, Senhor, parece que nada muda. Eu vejo as pessoas prosperarem, eu vejo as pessoas tendo casa boa, eu vejo as pessoas adorando, as pessoas, quem sabe, que não tem Deus, crescendo, prosperando, e não. Por isso que Asaf escreveu: os meus pés quase se desviaram, e os meus passos quase se escorregaram. Mas quando Asaf está passando por essa prova, Léo, ele entra no templo. Eu imagino Asaf entrando no templo e a voz do Senhor fala com ele: Asaf, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa, Asaf. Asaf, olha para os ímpios, eu quero te mostrar qual é o fim deles. Eles podem ter carro, Asaf, eles podem ter casa boa, Asaf, eles podem ter uma família saudável, Asaf, eles podem ter tudo o que uma terra precisa, Asaf, mas eles não têm o que tu tens, Asaf. Tu tens a essência do louvor em ti, tu tens eu dentro de ti, Asaf. Quando Asaf escuta isso, irmãos, ele fala no versículo 25 do Salmo 73: a quem tenho eu no céu, senão a ti, ó Deus, e não há na terra outro além de ti. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui dizendo: ó Deus, eu vejo as pessoas prosperarem. Saiba que o maior tesouro já está dentro de você. Você pode não ter uma casa boa, você pode não ter um carro bom, você não pode ter até não ter conhecimento, faculdade, mas há um tesouro dentro de ti. Há um bem maior que alguém pode ter, que é Deus, que é Jesus. Faça como Asaf nessa noite e diga: Deus, não há outro bem maior que eu possa ter senão a ti, e não há outro Deus além de ti. Nessa noite, Deus fala com você que o maior tesouro que você precisa ter não é as riquezas dessa terra, é Jesus Cristo no seu coração. Você ora, vem na casa de Deus, ajoelha, faz campanha, e parece que a sua casa não muda ele. Você tem um tesouro maior, deixa eles, Deus vai trabalhar lá na tua casa. Se você estiver aqui adorando no templo,
Só que o que eu acho mais interessante é que Asaf não tinha um amigo nessa hora. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, os amigos parecem que nos abandonam. Irmãos, jovens que aqui estão, todos os jovens aqui sabem que eu procuro sempre ajudar eles em alguma coisa, fazer alguma coisa por eles. Mas às vezes, irmãos, eu preciso de um amigo e às vezes não tenho. Às vezes a gente precisa de uma palavra e não tem, irmãos, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Mas sabe por que isso acontece, Juliano? Para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé fique edificada, para que a nossa fé cresça na presença do Senhor e nós venhamos dizer assim como Asaf: não há outro bem, Deus, na terra, no céu, que eu tenha senão a Ti. Tu é o meu bem maior, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso de Ti, ó Deus. E a glória do Senhor descia naquele lugar. Porém, meus queridos, a glória do Senhor foi embora no dia que o povo de Israel desobedeceu. Nabucodonosor levou o povo de Judá e o templo foi destruído. O templo foi acabado. E eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos. Depois de 70 anos, Deus levanta o rei Ciro. E Ciro ordena, por intermédio divino, que o povo de Judá volte para Jerusalém. Porém, Jerusalém estava destruída. O templo estava destruído. Ou seja, a glória do Senhor não descia mais, porque o templo foi construído para adoração a Deus. E dentro do templo havia o Santo dos Santos, que a Arca da Aliança ficava ali. E quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu também a Arca da Aliança. Ou seja, a presença de Deus que representava-se ali na Arca da Aliança não estava mais. E os judeus voltam para Jerusalém. Deus levanta um homem, Zorobabel, o nome de Zorobabel. Ele começa a construir novamente o templo. Mas alguns homens se levantam, mandam cartas para o rei da Pérsia, e esse manda paralisar a construção do templo novamente. E Zorobabel e seus amigos começam a desanimar. Os velhos, que foram novos e que haviam visto a glória de Deus descer sobre o santuário de Salomão, o templo de Salomão, e eles foram para a Babilônia. Quando voltaram, eles começaram a dizer, em Esdras, o livro de Esdras registra isso. Eles começaram a dizer: vocês podem até construir este templo novamente, mas a glória do Senhor não vai mais descer nesse templo, porque não há mais músicos como Asaf, não há mais a Arca da Aliança que representa a presença de Deus. Os velhos começaram a dizer: aquele avivamento que nós vimos no passado não vai mais acontecer. Aquela glória que nós vimos no passado não mais vai acontecer quando esse templo for construído. Mas os jovens estavam animados. Os jovens diziam: que bom que esse templo vai ser construído, que bom, nós vamos começar a adorar a Deus novamente, nós vamos começar a entoar a Deus novamente. E eles voltaram a construir o templo, meus queridos, mas tiveram que parar novamente. Daí Deus levanta o profeta Ageu, irmão em Holanda. Ele chega para Zorobabel e diz: não se desanime, Zorobabel. Assim diz o Senhor: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem sabe a pessoa dizendo que aquele avivamento que foi visto lá atrás não vai acontecer, mas é profecia, a profecia de Deus, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquele avivamento que houve no passado, o avivamento que vai haver no presente vai ser maior ainda.
pode não ter arca, pode não ter músicos como Asaf, mas se houverem jovens com o coração cheio da presença de Deus, mas se houverem jovens que amam verdadeiramente a Deus, que reconhecem, assim como Asaf, que o maior tesouro que eles podem ter é Deus em seus corações, é Jesus em seus corações, a glória do Senhor vai descer sobre a igreja novamente. A presença do Senhor vai descer novamente. O avivamento que havia no passado vai haver novamente. Deus vai levantar jovens, missionários e pregadores da palavra do Senhor, que vão sair desta igreja e que vão para o campo, vão ganhar almas para o reino de Deus, e vai haver avivamento. Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer prosperar, se houverem jovens que reconhecerem que o único tesouro que alguém pode ter na vida é Jesus. É Jesus. Quem sabe, jovem, você está aqui nessa noite. Você almeja ter carro bom, casa boa, isso é bom, isso é importante. Todos nós gostamos disso. Porém, o maior tesouro que alguém pode ter é Jesus. Quem sabe você está aqui nessa noite e há um vazio dentro do teu coração, que casa boa não preenche, que carro bom não preenche, que o emprego bom não preenche, que festa não preenche, que bebida não preenche. Você vai até para a festa, dança a noite toda, mas no outro dia de manhã o vazio que está no seu coração permanece. Sabe por quê? Porque o único tesouro que você tem que ter no seu coração e precisa ter é Jesus, é Deus. Só assim a glória do Senhor vai descer sobre a sua vida, e a presença do Altíssimo te envolverá, e Deus vai se manifestar sobre você. Se coloque de pé, por favor, que eu quero orar por você. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não posso ir mais avante, e eu quero orar por você, jovem, que quem sabe não tem esse tesouro dentro do coração, ou tinha e perdeu. Por alguma coisa que aconteceu na vida, você deixou esse tesouro, esse bem maior que você tinha no coração, sair da sua vida. Eu te convido a voltar para os caminhos do Senhor esta noite, e com certeza, aquela glória, aquela coisa que você sentia no passado, você vai voltar a sentir agora. Quem sabe Satanás destruiu os teus projetos, quem sabe Satanás destruiu os teus sonhos, destruiu alguma coisa lá atrás, e você diz: nunca que isso pode ser reconstruído, nunca que isso pode voltar a acontecer novamente. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui, com a presença magnífica, com a presença gloriosa, e Ele está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai restituir os teus sonhos, Deus vai restituir os teus projetos. Quem sabe a tua estrutura foi destruída, você se afastou dos caminhos do Senhor. Venha para Jesus nessa noite, que a glória da segunda casa, a glória de quando você voltar, vai ser muito maior do que aquela que você viu no passado. Volta para Jesus nessa noite, se tem alguém para reconciliar comigo. Se não temos alguém, eu quero orar por aqueles que querem aceitar a Jesus, que precisam entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus é o bem maior, é o tesouro que cada um de nós temos que ter no coração. Aceita Jesus, vem para os caminhos do Senhor, e com certeza a presença de Deus vai te envolver. Não temos ninguém, então eu quero orar por todos aqueles que a palavra do Senhor tocou. Venha rápido para frente, que eu quero orar por você. E para encerrar o culto, que as nossas horas já se passaram, venha para frente que eu vou orar por você, interceder pela tua vida, e com certeza Deus vai te abençoar de uma maneira muito especial. Pode vir, queridos. Maravilha. Vamos orar? A igreja, levanta a mão.
intercede por esses jovens que estão aqui na frente. Jovens esses que querem ter um compromisso com o Senhor e que querem ter um coração voltado somente para Ele. Não um coração voltado para as riquezas dessa terra, para as coisas dessa terra, mas um coração que esteja voltado para Ele, para fazer a vontade dEle. Estenda a sua mão e ore comigo neste momento. Senhor meu Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor, e eu te peço, Deus, que Tu envolva cada vida que chegou aqui na frente, Senhor, e que o Teu Espírito Santo de Deus comece a falar, e que o Teu Espírito Santo venha envolver, Senhor. Quem sabe jovens que estão aqui perderam alguma coisa e que precisa ser restituído, Senhor. Restitui os sonhos, restitui os projetos, renova vidas que estão aqui na frente, Senhor. Quem sabe tem jovens que falavam em línguas estranhas e não falam mais, Senhor. Que Tu venhas renovar nessa noite, renovar e encher com o Teu Espírito Santo de Deus. Pai, assim como as aves jovens estão aqui se prostrando e te pedindo perdão, Pai, porque quem sabe os seus pés quase se desviaram, quem sabe os seus passos quase, Senhor, tomaram outros rumos, porque olharam para as aparências, olharam para este mundo, Senhor, para as pessoas que prosperam, para os ímpios, Senhor, que prosperam, mas não têm a Ti. Estão aqui te pedindo perdão, Pai. Perdoa eles, Senhor. E assim como as aves, Senhor, renova o seu ânimo, renova o seu coração, e que eles possam reconhecer nessa noite que não há outro bem além de Ti, na terra e no céu. Somente Tu deve ser adorado, somente Tu deve ser glorificado. Senhor, abençoa a Tua igreja, enche a Tua igreja, Senhor, com a Tua glória, que a glória da segunda casa, que o avivamento que está por vir, Senhor, seja muito maior do que aquele que já vivenciamos, Senhor, do que aquele que as pessoas já vivenciaram no passado. Que Tu possas, Senhor, abençoar a Tua igreja, encher a Tua igreja de glória, de bênção, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Os irmãos podem sentar, nós já vamos iniciar.